Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar aí das principais células do sistema imune, onde elas estão localizadas. Primeiro vou desenhar aqui algo representando ali a nossa pele ou a nossa mucosa, para a gente começar a falar das células que estão nos tecidos, não nos vasos sanguíneos. Então logo abaixo ali da epiderme ou da mucosa, a gente vai ter a nossa primeira célula, que é o famoso macrófago, né? Uma célula extremamente importante, que é uma célula que exerce a principal função de fagocitose, que é o que? É englobar essas partículas grandes, né, que podem ser bactérias, outras células, né, ou partículas que nem são vivas, né, e destruir essas partículas. Então isso que a gente chama ali de fagocitose, englobar e provocar essa destruição. Além da fagocitose, eles também produzem uma grande quantidade de mediadores inflamatórios, que a gente vai falando à medida que a gente for estudando ali um pouco mais. Então, além dessas duas funções de fagocitose e produção de mediadores, eles também pegam essas informações após ali a fagocitose e conseguem levar essa informação até os linfócitos T, lá nos linfonodos. Isso é o que a gente chama de apresentação de antígenos, que é quando a gente aciona a nossa resposta imune específica, também chamada de adaptativa. Então, a gente tem essas funções ali extremamente importantes dos macrófagos. Uma outra célula, né, que tem uma função bem parecida é a célula dendrítica. Tem esse nome, né, porque a membrana plasmática dela forma esses dendritos e ela tem, a principal função dela é a apresentação de antígenos, mas antes da apresentação de antígenos, ela também tem que fagocitar. Então ela também consegue fagocitar essas partículas, ela processa essas partículas grandes e ela coloca essas partículas ali num receptor e leva essa informação também para o linfonodo, atrás ali dos linfócitos T, para realizar também a apresentação de antígenos, né? E claro que nesse contexto todo aí de fagocitose, de apresentação de antígenos, né, tanto o macrófago como a célula dendrítica estão ali produzindo mediadores inflamatórios. Além dessa célula, a gente tem também o linfócito B, presente em maior quantidade lá nos linfonodos, mas ele é uma célula que possui ali na sua membrana plasmática já os anticorpos. E esses anticorpos, né, são proteínas que servem primeiro para identificar ali os patógenos, né? Eles se ligam nesses anticorpos, o que aciona o linfócito B e faz com que esse linfócito B comece a produzir e secretar anticorpos. E aí essas proteínas elas vão atacar esses patógenos, né, e impedir a proliferação e a invasão desses micro-organismos, né? Então, uma função bem importante ali do linfócito B. Vamos desenhar agora um vaso sanguíneo para a gente conhecer uma célula que ainda está no tecido, mas que está muito próxima ali dos vasos sanguíneos. É a célula que a gente chama de mastócito, né? O mastócito ele é conhecido por essa grande quantidade de grânulos, que são essas bolsas lotadas de mediadores inflamatórios. Então, a principal função do mastócito é liberar esses grânulos, e um dos componentes desses grânulos é a histamina. Para quem já teve alergia sabe muito bem como que é. A histamina ela serve para ativar ali os vasos sanguíneos, para aumentar o fluxo de sangue, favorecer a chegada de novas células nessa região. A gente vai falar um pouquinho melhor disso quando a gente estiver falando de inflamação. Agora vamos aumentar aqui os vasos sanguíneos para a gente conhecer as células que estão principalmente nos vasos sanguíneos. Mas lembrando que elas só vão funcionar no tecido. E aí a gente tem os neutrófilos, né, que é a célula que a gente tem maior quantidade nos vasos sanguíneos, também com a grande quantidade de grânulos, né, e também que exercem essa função importante de fagocitose. Também eles conseguem fagocitar com muita facilidade. Além dessa fagocitose, por eles terem muitos grânulos, eles vão degranular. E aí esses grânulos são um pouco diferentes dos mastócitos, porque dentro desses grânulos dos neutrófilos contém várias substâncias, proteínas e enzimas que provocam a destruição de micro-organismos, principalmente de bactérias, mas também pode provocar a destruição tecidual, né, o que causa ali aquele pus que a gente já vê em algumas inflamações bacterianas. Uma outra célula é o eosinófilo, também com uma grande quantidade de grânulos, né, esses grânulos alaranjados, com essa função de também degranular, liberar esses grânulos ali alaranjados. Também provocam destruição do tecido, mas com o objetivo de destruir principalmente parasitas ali do tipo dos eumintos, né, como por exemplo ali as lombrigas, né, o Ascaris lumbricoides. Uma outra célula que a gente tem em pouca quantidade é o basófilo, mas também tem uma importante função, porque ele também tem muito grânulo. Ele se assemelha muito ao mastócito, que está logo em cima ali. Então, quando ele degranula, quando ele joga esse conteúdo dos grânulos para fora, dentro desses grânulos, por exemplo, tem heparina, que ajuda ali na fluidez do sangue, tem a histamina, que aumenta ali a permeabilidade dos vasos sanguíneos para chegar a mais células, e ainda tem a função de destruição de ectoparasitos, como carrapato, por exemplo. E aí a gente pode falar por último aqui da célula NK,
que é um parente dos linfócitos, mas que tem uma função muito importante para destruir células que foram infectadas por vírus. Então, aqui desenhei uma célula sendo infectada por vírus, né? Ela meio tristinha ali. E aí, quando ela está infectada por vírus, a célula NK ela consegue reconhecer essa célula que foi agora infectada por um vírus. E aí ela vai até essa célula, destrói essa célula, provocando ali uma morte celular que a gente conhece como apoptose. E aí morre tanto a célula como o vírus, né? À medida que a gente for andando um pouquinho mais, a gente vai falando de outras células e de outras características, tá bom, gente?